Olá, meu nome é Fábio Gaudenzi, eu sou médico infectologista da Secretaria de Estado de Saúde e vim conversar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês sobre as vacinas do novo coronavírus. Muito importante a gente lembrar algumas questões mais conceituais, né? Todas as vacinas que nós utilizamos até hoje passam por testes de eficácia e segurança. E com as vacinas do novo coronavírus, isso também está acontecendo. Claro que pela importância, né, do impacto dessa doença na vida de todos nós, os processos, eles tiveram muitas vezes seu tempo encurtado, mas isso não quer dizer que houve menos rigor ou qualidade na avaliação. Muito pelo contrário, houve uma grande preocupação em mantermos, já que teríamos que usar rapidamente esses produtos, então houve uma grande preocupação em mantermos todos os quesitos de segurança em foco, né, para que a gente tenha, então, rapidamente um produto que seja bastante adequado para a população. Primeiramente, né, o mundo todo focou os seus esforços para resolver esse problema. Então, houve investimento financeiro, de tempo, de vários cientistas de todo o planeta atrás, né, dessas respostas, tanto para os tratamentos e agora também, claro, para as vacinas. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Foi um esforço global de muitas e muitas empresas, de muitos países, de muitos institutos de pesquisas e universidades que levaram, né, a esse resultado que nós estamos vendo agora. E é bom também lembrar que já existia uma preocupação desde os anos 2000 com a possibilidade de um coronavírus extremamente patogênico causando uma pandemia, uma epidemia ou mesmo uma pandemia. Então, desde aquela época, com o surgimento do SARS-CoV-1, causador da SARS, e depois com o surgimento também do MERS-CoV, o surgimento desses dois outros coronavírus fizeram que se investisse, desde aquela época, em pesquisa para as vacinas. Então, muita coisa já estava pesquisada, muita tecnologia já estava sendo desenvolvida há bastante tempo, há mais de 10 anos. E isso fez com que a gente tivesse agora, com pequenas adaptações, para, né, a gente atingir o novo alvo, o novo coronavírus, mas que isso tenha ocorrido de maneira mais célere. Então, felizmente, as pesquisas não começaram só agora, elas já tinham começado focando nos coronavírus há bastante tempo atrás, porque essa disseminação, esse potencial, esse risco já era estudado e já era avaliado no planeta todo. Cada vacina pode ter pequenas diferenças em relação à sua eficácia. Então, nós temos vacinas que vão ali de 50% de eficácia até 90 e poucos por cento de eficácia. Quando a gente fala, né, em eficácia geral, eficácia global, nós estamos falando da capacidade que a vacina tem de proteger contra o desenvolvimento de qualquer forma dessa doença. Mas quando a gente fala, né, em eficácia contra formas graves, então a gente vê diferenças importantes, né, muitas vezes entre esses números, dependendo da vacina, a gente entende que o que a gente procura nesse momento é a proteção contra essas formas graves. Então, como nesse primeiro momento a estratégia de vacina não tem doses suficientes para vacinar maciçamente, né, a população, que seria uma forma de reduzir a circulação do vírus. Então, hoje a gente ainda está com a estratégia de diminuir os casos graves, e que é muito similar, por exemplo, ao que a gente faz com a gripe. Então, anualmente, com a vacinação da gripe, a gente utiliza uma vacina que não tem a capacidade
de extinguir, né, o vírus da gripe, mas consegue reduzir as formas graves na população mais vulnerável. Mesmo estando vacinado, eu ainda posso desenvolver uma forma leve da doença. Então, as vacinas protegem cada vez mais, né, com uma proporção maior, para as formas graves da doença. E se eu estou, né, admitindo essa possibilidade de ainda ter formas leves, eu preciso lembrar que eu ainda posso transmitir, o vírus ainda pode estar circulando na comunidade, ou seja, ainda vou ter que usar máscara, tenho que tomar todos os cuidados necessários, mas a gente vai ter uma redução importante dos casos graves. Então, nesse primeiro momento, isso é o ponto principal. Até que a gente tenha um grande número de pessoas vacinadas, imunizadas, e que isso seja capaz de reduzir a circulação do vírus, nós ainda vamos precisar manter esse cuidado. Então, é importante lembrar que mesmo quem foi vacinado precisa estar atento, porque o vírus continuará circulando e nós vamos estar primariamente protegidos com uma porcentagem maior para as formas mais graves da doença. Então, não quer dizer que nós não possamos ter ainda formas mais leves da doença. Dependendo da vacina, nós temos também esquemas vacinais diferenciados, que podem variar de 1 a 2 doses, que essas doses podem ter intervalos também ali de 2 a 4 semanas no seu uso. Então, muito importante estar atento, porque a proteção máxima eu vou obter em torno de 2, 3 semanas após ter completado o meu esquema vacinal. Então, é muito importante lembrar que neste período eu ainda estou vulnerável e ainda posso, então, adquirir a Covid-19. Então, mesmo após a vacinação, nessas 2, 3 semanas, nós ainda estamos num período onde a nossa imunidade está sendo constituída contra o novo coronavírus. Como todas as vacinas, né, as vacinas também são medicamentos, e como a gente está acostumado, sabemos disso, qualquer medicamento pode ter reações, efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. A maioria dos eventos descritos são eventos locais, no local da aplicação, porque nós estamos recebendo, né, uma medicação injetável. Eventos mais graves, sistêmicos, e mesmo, né, anafilaxias, reações alérgicas graves, até o momento são raramente descritas e devem ser sempre notificadas ao sistema de vigilância para que a gente consiga, então, monitorar e estabelecer se teve relação realmente com a vacinação. Um outro ponto bastante importante de lembrar é que nós estamos também diante de novas vacinas. E tudo que é novo, muitas vezes, gera um pouco de angústia, de preocupação. Então, tem se falado muito sobre as vacinas que utilizam material genético, RNA, ou mesmo vetor viral replicante. É importante entendermos como é desenvolvido, como essa tecnologia é utilizada. Bom, os pesquisadores, eles encontram uma parte, né, uma proteína do vírus, que é uma proteína que ativa muito bem o nosso sistema imunológico. A partir disso, eles encontram o gene dentro do material genético do vírus que codifica essa proteína.
E pegando, então, esse RNA viral, esse gene que codifica essa proteína, é possível fazer, então, a vacina. Quando a gente aplica a vacina, esse material, que é um RNA viral, ele vai entrar no nosso organismo, vai simular, então, essa infecção, essa produção dessa proteína apenas, e vai desencadear, né, fazer com que o sistema imunológico desencadeie a reação contra essa proteína no nosso organismo. Então, essa metodologia, ela, como utiliza RNA, esse material, ele não vai entrar no núcleo das nossas células, ele não vai se integrar ao nosso DNA, né? São materiais genéticos diferentes. Por isso se tem essa segurança no uso dessas novas plataformas. E a grande vantagem é que elas permitem a produção de grandes quantidades de vacina num tempo relativamente curto, que outras metodologias, outras plataformas que nós utilizávamos não são capazes de garantir. Então, o material genético do vírus não vai chegar até o núcleo das nossas células e não vai se integrar ao nosso DNA, não vai trazer mutações para a gente. Ele vai simplesmente estimular, né, vai desencadear a produção dessas proteínas de um pequeno pedaço do vírus que vai ativar o nosso sistema imunológico. Outro ponto bastante levantado, uma dúvida bastante frequente, é em relação à vacinação pós-Covid, pós ter tido a doença. Por que se recomenda hoje a vacinação, mesmo nas pessoas que tiveram a Covid-19? Porque quando eu tenho a Covid-19, eu posso desencadear essa ativação da minha imunidade de várias formas, e algumas dessas formas podem não ter uma proteção duradoura. Quando eu aplico a vacina, ela foi desenvolvida para desencadear essa proteção, então eu tenho uma resposta do meu organismo muito mais homogênea, então eu consigo ter esse entendimento de que, tendo a vacina, tendo aplicado a vacina, eu vou ter a proteção que aqueles trabalhos, que os estudos me indicaram que a vacina desencadeia. Em relação à doença, nós não conseguimos garantir como foi a resposta que cada pessoa teve a ela. Então, por isso que é muito importante, mesmo depois de termos tido a Covid, nós devemos nos vacinar sim, e o prazo recomendado hoje pelo Ministério da Saúde é de 30 dias. Então, 30 dias após o início dos sintomas ou 30 dias após o PCR positivo, eu posso receber a vacina para a Covid. Sempre quando nós estamos com o uso de algum medicamento que module a nossa imunidade, nós precisamos estarmos alerta, porque naquele momento a resposta da vacina pode não ser tão eficaz, tão potente, como se a gente estivesse fora do uso desses medicamentos imunossupressores. Então, é muito importante entrar em contato com o profissional de saúde que lhe prescreveu esses medicamentos, que está fazendo o seu tratamento de imunomodulação, para saber se aquele é o melhor momento para se tomar a vacina. Com as vacinas que nós temos disponíveis atualmente, seja de RNA, seja de vetor viral não replicante e mesmo de vírus inativado, não temos o risco de causar doença na população imunossuprimida. Então, ela é segura, elas são seguras para ser utilizadas na população imunossuprimida, mas a gente precisa saber se é o melhor momento para tomar, pois esses medicamentos podem reduzir a eficácia da vacina.
por que que as crianças não estão recebendo a vacina neste momento? Esse é um ponto, a gente sempre comenta muito sobre isso, porque a gente quer que as escolas voltem rapidamente, a gente quer que as crianças retomem as suas atividades, que elas já estão aí praticamente, né, quase 10 meses, quase um ano, afastada do convívio social com seus colegas, afastado das escolas, com uma série de dificuldades e com uma série de problemas que podem acontecer ainda agora e no futuro por conta de todo esse período. Então, mas por que que a gente não consegue vacinar agora as crianças? Porque sempre que nós temos o desenvolvimento de um novo produto, as crianças, né, não recebem esses produtos imediatamente. Primeiro é avaliado a eficácia no grupo de adultos jovens, depois a gente passa para outros grupos que são mais vulneráveis, e as crianças têm que receber, né, um cuidado especial e são avaliadas sempre num segundo momento. Então, os trabalhos com a vacina em crianças vão começar a serem desenvolvidos, e aí sim nós teremos a tranquilidade para vaciná-las. Não quer dizer que há um risco maior para as crianças hoje. O que acontece é que nós não temos ainda os trabalhos mostrando a segurança e eficácia neste grupo populacional.